Um fato interessante sobre a cidade da Índia, chamada Bombaim, onde surgiu a nova variante B1, é que lá, eu não sabia disso, uma pessoa a cada 250 mil tem o fenótipo que é extremamente raro, que é o falso zero ou falso O, que é um tipo sanguíneo diferente, que não recebe doação do nosso sistema ABO e nem doa para esse sistema, só recebe deles mesmo. Né? Tem esse tipo sanguíneo, tem um sangue dourado, né? Mas especialmente a cidade de Bombai na Índia, que sempre foi bombardeada desde a época da gripe espanhola, sempre passou por essa transformação. É a cidade de Bombai, é uma cidade rica, né? É a maior cidade da Índia, com um número de população de 12 milhões de pessoas em 2011. Agora em 2021 nós não sabemos quantos milhões tem. Então lá está tendo um colapso na saúde, né? Então aqui, ó, o país registrou também um novo recorde de morte, 3.645. Se você vê pelo número de pessoas contaminadas na Índia, é um número até baixo, né? Em relação ao Brasil. O Brasil tem 47 mil pessoas infectadas e tem 2.500 pessoas mortas. Lá é 300 e poucas mil pessoas infectadas e somente 2.500 mortos, 3.000 mortos. Então, precisa ser estudada essa cidade da Índia, né? Lá também tem essa condição aqui, né, do governo ser muito omisso em certas questões, porque tira o isolamento social, né, não entende, né, o próprio governo se recusa a adotar um lockdown nacional, né, por conta das tradições, por conta de toda aquela devoção e tal, e com isso o povo está morrendo em massa, né? E engraçado que a ONU não faz nada, né? Nós vemos alguns países tentando enviar recursos, mas você não vê um pronunciamento da ONU, você não vê ninguém preocupado com a cidade da Índia, porque está todo mundo preocupado com o seu próprio país e tal, mas a questão aqui que eu quero levar em consideração é essa questão do tipo sanguíneo diferente, porque já se descobriu que o O é um tipo sanguíneo mais resistente ao Covid, que é o sangue dos nossos ancestrais, é o sangue partido da África, que já passou por um monte de coisas, é um sangue mais pré-histórico, ele tem uma resistência à malária mais forte do que o tipo sanguíneo comum. E nós temos um diferencial na Índia que é o falso zero, o falso O, né? Então, e lá surgiu uma nova variante. Então tem que ver que tipo de relação tem isso, como que é o sistema de vacinação indiano, as vacinas da infância, como que é? Porque a Índia, ela produz vacina, né? Ela produz vacinas. A dificuldade lá é que é muito populoso lá, né? E os insumos alguns insumos, algumas coisas de materiais de intubação, essas coisas talvez eles não tenham, né? Talvez eles não tenham. Então tudo isso daí, cara, vai servir como base de estudo para nós, né? A cidade de Bombaim, que agora é conhecida como a cidade de Mumbai, né? Lá é onde tem o Taj Mahal, né? Tem todo, é uma cidade rica, né? E também era bom a gente dar uma estudada na gripe espanhola, porque na verdade a gripe espanhola não é espanhola de verdade. Na verdade a imprensa espanhola, ela foi a que teve o principal importância de noticiar, né? Devido à Primeira Guerra Mundial, a Espanha estava neutra ali, então teve uma possibilidade de falar bastante sobre a gripe espanhola, que foi a que mais matou, né? Em 1918, o que mais matou em toda a história, né? Matou muito mais do que o Covid, né? E ali tem umas especulações, mas você vê que sempre a Índia e os Estados Unidos estão sempre no meio dessa confusão toda. E não se sabe onde surgiu a gripe espanhola, se foi nos Estados Unidos, né? Que é mais provável que seja nos Estados Unidos, algumas pessoas afirmam, né? Num condado, né? Que tem lá, que eu não lembro o nome, e algumas questões também da China, né? Do povo que estava na guerra lá, ajudando o outro país e tal. E um contágio se deu, talvez, pelas aves, né, pelos os alimentos, né, que eram aves que ficavam próximos ali os soldados, que possivelmente o vírus ali se perpetuou através daquelas aves.
e pela questão da fragilidade dos soldados na guerra, né? Com a imunidade baixa devido aos estresses, devido à desnutrição, isso facilitou o vírus, tá? Então nós vemos aqui que temos que voltar às nossas histórias passadas e fazer um estudo sobre essas questões de gripe, né? Com questões virais, para a gente poder talvez compreender. É lógico que há uma diferença muito grande que na época da gripe espanhola não se entendia sobre vírus e os próprios médicos, o próprio presidente da República morreu um dos presidentes da República ali não sei se foi da Espanha, não sei se foi não sei se foi dos Estados Unidos, um dos presidentes morreu nessa questão dessa gripe aí. Então temos que estudar, voltar ao passado, estudar a situação para a gente compreender agora o futuro, né? Porque está todo mundo desnorteado, ninguém sabe dar informação direito, há uma bagunça, né, na Organização Mundial da Saúde. É uma coisa que vai fazer com que a ciência se desenvolva, né? Aprenda com os erros, mas que estão pagando um preço muito alto, assim como na época da gripe espanhola. Então, essas variações sanguíneas, qual é a reação do vírus num tipo de pessoa que tem o famoso efeito Bombaim? Qual é o tipo de reação na vida de uma pessoa que tem o sangue dourado? Sabe? E esse efeito Bombaim não é só na Índia. Lá de 1 a cada 250 mil pessoas tem essa variação sanguínea. Mas existem pessoas em outros países que também têm esse fenótipo raro, tá? Então tudo tem que ser estudado. Como que é o coronavírus em uma pessoa com leucemia, né? Esses resultados, essas pesquisas, tem que já começar a ser feita, tem que se começar uma análise, né, de sintomas, como é que é a vacinação em uma pessoa diabética, como está sendo os efeitos, como estão sendo os efeitos colaterais, o que aconteceu. Os relatos são muito importantes para a gente ter um conjunto de informações para começar a entender o que aconteceu. Será que as nossas vacinações de infância têm alguma influência que fortalece mais os jovens? Será que as células dos jovens, por serem mais jovens, têm mais poder contra o vírus ao invés de ser o inverso, né? Porque quando você tem mais vivência, você tem mais anticorpos, você tem o seu organismo está mais bem preparado e o vírus não está respeitando nada disso, né? Então temos que ver na totalidade por que os jovens conseguem ter, as crianças conseguem ter maior potencial contra o vírus. Por quê? Aí você vai desde aquela questão do tipo de nascimento, nasceu de quê? Parto normal, nasceu de cesárea, né? Porque no parto normal, você sabe que a criança ali passa, as costinhas dela raspam numa parte da mãe, que ali carrega uma série de anticorpos, sabe? Tem tudo uma questão evolutiva, né? Tem que se saber uma pesquisa bem detalhada para a gente entender se alguma dessas nossas vacinas podem estar nos protegendo, podem estar protegendo os mais jovens. Aquele que não tomou reforço da vacina da infância, tudo isso é interessante, porque às vezes você mata uma situação, ao invés de vacina, você já tem uma coisa aqui no Brasil que possa resolver o problema. Agora, os coquetéis paliativos são uma brincadeira, né? R$ 5.000, só os ricos vão sobreviver nessa porcaria. Infelizmente o SUS não tem interesse. O SUS nunca teve interesse em salvar vidas, né? O SUS nunca teve. Antigamente o sistema de saúde não era para qualquer pessoa, era só para quem trabalhava, né? Então, na justiça aí, há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando que a justiça nem deveria acolher esse tipo de situação o SUS precisa realmente arcar com despesas de uma pessoa que precisa de medicamento para viver? Era esse o debate que havia no judiciário. Gente, isso não tem que ser nem se chegar à questão de debate. Há direito à vida do cidadão. O cara nasce no país, há direito à vida. O SUS tem que se virar para conseguir aquela bolsa de leite, tem bolsas de leite que custa R$ 600 por dia, por refeição. O cara faz 5, 6 bolsas de leite por dia, a criança faz. O SUS tem que financiar isso. Como é que a família vai financiar, né? Não se tem uma outra maneira, ou a pessoa vai morrer. Imagina a situação hoje de quem está precisando de remédio para viver.
tá? Se você acha que a tua situação está ruim, você imagina aquela pessoa que está precisando de remédio para viver. Ou seja, ela está chegando no lugar para pegar o remédio e não tem o medicamento para ela viver, né? Um medicamento para pessoa que tem doença crônica, né? Tá, tá complicada a situação. E aí os irresponsáveis do nosso país ficam aí sem máscara, aglomerando. Eu sei que muitas vezes acontece comigo também, eu saio, esqueço a máscara em casa. Eu tenho que comprar uma máscara na rua, infelizmente. Às vezes a gente esquece, isso acontece. Mas tem gente que faz questão de andar sem máscara. Não, que não sei o que, não pega essa porcaria. São os primeiros a morrer, são os primeiros a entregar a oração em mãos, né? Infelizmente, nós estamos num colapso de ignorância. O colapso maior no nosso país é de ignorância, né? Ignorância das empresas. Agora que o BRT, há um mês agora, começou a colocar ônibus para desafogar porque não querem ser responsabilizados criminalmente. Mas tem que ser responsabilizado. Eles acham que só porque no finalzinho vão acertar as coisas vai dar tudo certo. Não, as empresas foram irresponsáveis no início. Não quiseram gastar dinheiro com álcool gel, não quiseram manter os ônibus com menos lotação. Isso desencadeou no povo o desinteresse pelas normas de distanciamento, pelas normas de prevenção. Porque eu chegava no final de semana, o sol ardendo, o cara fala, pô, se eu posso morrer dando BRT, eu não vou morrer na praia. E as pessoas invadiam as praias. Então, essa situação é muito ridícula. Das empresas, as pessoas superlotadas naqueles ônibus foram quem mais mataram. É. Não vou fazer lockdown, não. O lockdown existiu por conta da irresponsabilidade das pessoas. O comércio não deveria ter parado. Ele parou pelo colapso na saúde. Ele não parou porque o governo, o prefeito quis, não. Ele parou porque foi visto que as pessoas realmente estavam morrendo por conta da irresponsabilidade de empresas de ônibus, de alguns donos de bares, da falta de fiscalização, entendeu? O próprio comerciante, ele tem que colocar regras no seu estabelecimento. Mas só vê o lucro, só vê o lucro. Não, tem que colocar regras. E se ele não conseguir colocar, alguém liga para a vigilância sanitária e coloca a regra. Vamos chegar aqui, ó, se não tiver, já foi notificado, hein? Se a gente chegar aqui de novo, tiver dessa forma, você vai ser multado. Mas bota uma multa meio violenta mesmo para desestimular, né? Aí o cara vai fazer o quê? Gente, aqui só podem tantas pessoas. Tem que ter isso. Tem que ter isso. Agora também fica difícil, cara. Às vezes você não vai ter dinheiro para pagar um segurança. Isso que eu tô falando é para o comércio não fechar. Para não fechar. Porque aí por causa de um todos acabam pagando. Se a gente tiver exigência de máscara, o controle de temperatura, cara, eu acho que o funcionário tá ali controlando a temperatura. O termômetro tem que ser regulado. Às vezes, onde você faz a temperatura não funciona direito. É meio complicado, mas eu acho que distanciamento social, máscara, álcool em gel, né, desaglomerar, alguém para controlar o fluxo de aglomeração, eu acho que isso é fundamental para a gente ter, né, pelo menos diminuir o contágio, diminuir. E o trabalho continua. Entendeu? Mas ficaram tanto bagunçando de uma forma tão grande que parou tudo. Aí você imagina a situação de quem está desempregado, passando fome. Tem gente passando fome. E você não vê um pronunciamento do presidente tentando modificar isso. Vamos diminuir aqui a taxa de os encargos de frete. Vamos diminuir aqui o imposto sobre a carne. Vamos diminuir. Você não vê isso acontecer. Você não vê. Ninguém, o presidente preocupado com a população, não. Porque eu lembro, eu não sou a favor do PT, mas eu lembro que a Dilma ela teve que ir ao ar para falar sobre a diminuição da cesta básica para o povo ficar ciente. Para quê? Porque às vezes o governo faz uma coisa, o presidente faz uma coisa e os comerciantes não acatam. A gasolina baixa lá em cima e os donos de poste não acatam. Então como é que a gente vai prevenir isso? Vai lá, tá alta a gasolina? Alguém denunciou? Fecha o posto. Fecha o posto. Tem que ser condições graves, cara.
O nosso país não tem punição nenhuma. O cara vende azeite extra virgem. Chega lá, descobriu-se que o azeite não era extra virgem. Isso aconteceu de fato. Multa, 50 mil reais. Pô, o cara vendeu 500 mil de azeite que não era extra virgem e saiu no lucro. Sabe? Não tem punição. A punição não vale nada. Né? Você chega no mercado hoje, você não encontra produtos de boa qualidade, cara. Você não encontra. Não tem produto. Todos os produtos perderam a sua qualidade. Você compra um shampoo anti-caspa, por exemplo, e não tem a mesma qualidade. Tem uns que provocam até mais caspa. É uma doença aí. Se não tem a mesma qualidade, parece que enfraquece a fórmula, parece que eles diminuem o tamanho do negócio. Você vai comprar uma caixa de bombom hoje, açúcar puro com gordura hidrogenada, mano. É uma palhaçada. Eu não compro, mano. Eu não compro, tá? As coisas perdem a qualidade muito rápido. E isso é chato, porque você às vezes quer comer uma coisa legal, você chega lá no mercado, aquilo ali com a embalagem bonita e o produto que tem dentro não vale nada. E só que a gente vai muito pelo que vê, né? A gente vai pela fé, acreditando que vai comer uma coisa gostosa. Para você ver, todo o nosso país é todo bagunçado em todas as esferas, em todas as instâncias. Isso é do menor problema que eu estou falando aqui no finalzinho. Mas é uma coisa que você vê que realmente é a realidade.